Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo depende do horário que você vai estar assistindo este vídeo. Bom, estamos entrando hoje em mais uma sessão de podcasts e gravações com os nossos mentorados, nossos escritores de diversos lugares do Brasil. E hoje, só mais uma vez, ressaltando o porquê que está escrito ProName ali. Esse Pro vem de promover nomes, vem de promover histórias, vem de promover vozes, vem de promover a imagem. O Pro de ser profundo. E hoje nós estamos aqui com uma convidada mega especial que veio do outro lado do Brasil, aqui para os estúdios de Alphaville. Ela começou a entender a importância de ser pró, de ser produtiva, de ser profunda em suas palavras e hoje está aqui, rompendo barreiras, colocando a cara na câmera, vencendo os seus medos. Afinal, falar em público não é para qualquer pessoa e todos que se assentam nesse palco e colocam a cara na câmera mostram-se que estão sendo vencedores. Então, com vocês hoje, apresentando para o Brasil, junto aos estúdios da ProName, Catarina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Qual é o sentimento de estar rompendo barreiras? Em apenas um dia você pôde experimentar o que foi dar autógrafos pela primeira vez. E agora, hoje, pós o lançamento do teu primeiro livro, você está gravando um podcast num lugar super consagrado aqui em Alphaville, fazendo com que tua voz chegue a diversas pessoas. E qual que é o teu sentimento de, em tão curto tempo, ter dado um up no teu posicionamento, visto que nos bastidores nós conversamos, ontem mesmo no lançamento do livro, você falando que pretende migrar de uma posição profissional para outra, e acredito que uma dessas posições é essa que você está assumindo hoje. E falar em público, escrever livros, mostra o quanto você já está sendo extraordinária. Então, fala para o pessoal hoje o que é passar por essa experiência e o poder da ação, porque foi através de um clique, de um anúncio que você viu na internet, de um tema que te interessou. A partir daquele clique, você tomou a ação. Eu vou entrar nessa obra, eu vou escrever um livro, eu vou deixar minha história registrada. Diga para o público o que foi desde o primeiro momento que você viu o anúncio, clicou no anúncio, contribuiu com os valores desse anúncio, em estar dentro deste livro, hospedar seu capítulo dentro deste livro. Diga para as pessoas o que foi esse momento, da ação até esse presente momento. Então, primeiramente, é gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui. Gratidão à editora ProName. Para mim, foi um acontecimento extraordinário que aconteceu na minha vida. A gente tem muitos sonhos. Um dos meus sonhos e das minhas metas seria para 2024, né, o ano passado, escrever um livro. E fiz inúmeras pesquisas de editoras, mas nunca consegui chegar em nenhuma conclusão. Aí eu vi um anúncio no Instagram, né, da editora. Quem estava falando no anúncio? A Elienay, Elienay. que está aqui presente. Uau. É a nossa coordenadora também, né? Exato, sim. Muito sábia. Então, eu vi o anúncio e o que me impactou foi a forma que ela falou, a voz dela. Então, foi tão cativante naquele momento, assim, que... Sabe quando te dá um choque? Eu falei, opa, tem algo bom aí. Aí comecei a fazer várias pesquisas e tal, e já mandei mensagem para ver como seria. Aí só progrediu. Então, através da editora, estou realizando um sonho, né? Eu sempre tive esse sonho de escrever um livro. Queria ser mais reconhecida, né, através do livro. Eu quero ser reconhecida através do livro. Para mim, é uma coisa extraordinária que está acontecendo na minha vida. Eu creio que vai ser ainda melhor. Por quê? Eu trabalho como técnica de enfermagem. Eu trabalho já há mais de 10 anos. Faço plantão noturno, 12/36. São plantões cansativos, né? Porque a enfermagem não é fácil. A enfermagem é sofrida, é uma profissão sofrida, é uma profissão que não é reconhecida,
Mas eu tenho uma paixão por isso. Eu amo o que eu faço. Eu gosto de estar cuidando de pessoas. Eu gosto de estar cuidando de vidas. Até no livro eu gosto de fazer tudo aquilo que nos traz vida. Gosto de artesanato, faço artesanatos também nos momentos vagos, né, nos horários vagos. E tenho uma família, né, para cuidar. Sou casada há mais de 23 anos, tenho 3 filhos maravilhosos, graças a Deus. Casada há 20... Vai fazer 24 anos já. 24 anos. Nós temos 24. um quadro 24 dentro anos. da Proname e em todos os nossos movimentos, nós temos um quadro que foi iniciado justamente aqui com a Adelar, esposa, eu e a Elinai, que se chama o quadro Casamente. Eu já vejo que pelo fato de você estar há 23 anos casadas, com certeza você tem muita bagagem a também em breve estar sentada aqui falando sobre um tema que é casamento. Chegar a 23 anos de casamento hoje, nesse mundo que nós vivemos, não é para qualquer um. E eu sempre digo que entre cases de sucesso, você poderia ter vários diplomas na parede da tua sala, mas o maior de todos os diplomas é a certidão de casamento, porque viver a dois, constituir uma família, estar esse tempo todo casada, ter filhos de bem, que também já se casaram, pelo que você já me disse, eu tenho que parabenizar você. Aqui agora não tem uma plateia, mas acredito que quem está aí em casa possa aplaudir a Catarina, porque, de fato, viver 23 anos casada, salvar vidas. E quando você fala de enfermagem, ela é enfermeira, só faz desdém ou pouco caso dessa profissão quem não precisou ser socorrido ainda. Ou quem não teve que socorrer alguém. Porque veja que nobreza tão grande. Se as pessoas pudessem entender que aquele pedreiro que está todo sujo, com a mão machucada, ele é responsável por construir casas, as pessoas amariam e tratariam melhor os pedreiros. Como você já disse, falando de pai, seu pai é o quê? Constrói casas. Constrói casas. Ele merece honra, respeito, e a história dele merece ser contada. Mas quantas pessoas poderiam olhar e dizer assim, é só um pedreiro. Mas espera aí, eu moro numa casa que foi construída por um pedreiro. E todos vocês que estão em casa, muitas vezes olham para aquele senhorzinho suado, com a pele queimada, cheio de calo nos dedos, e diz, ele é só um pedreiro. Ela é só uma enfermeira. Ele é só um gari. Mas para o nosso meio ambiente estar limpo e organizado, precisa de alguém para varrer. Se o mundo começar a olhar com essa ótica, vai entender a importância de cada pessoa no seu devido lugar. E por falar em falar, hoje eu coloquei uma frase que faz muito jus ao que nós estamos fazendo aqui. Eu escrevi lá, falar ou falir? Pegou aí? Quem não estiver falando pode estar falindo. Porque você vai ver a partir de agora, desse momento de estar colocando a cara na câmera, com o microfone na mão, tem um poder biográfico teu escrito. Você tem uma autoridade biográfica escrita e agora tem uma autoridade vocal. Está aqui agora desenvolvendo sua oratória. Você já pensou quantas vidas você pode salvar a partir do momento que você decidiu falar? Você tem noção de que se você migrar da parte da saúde, salvar vidas dentro de hospital, você também pode agora salvar vidas através da sua fala? Você tem noção do que está acontecendo aqui agora? Sim, até eu falo, nesse livro tem histórias impactantes. Escutando ontem no relato, né, do pessoal na participação, ali tem histórias de cura, né, de libertação, de lutas e superações. E quando a pessoa lê um livro, principalmente uma história real, né, a história real, ela é real, é acontecimento que aconteceu. Então, invade o coração das pessoas. É uma coisa que é verdadeira, não é nada de ficção, não é verdadeiro. Então, neste livro, tem a história do meu pai, né? O meu pai está com 74 anos, tem uma história assim incrível, né? De um menino novo, com 8 anos de idade, já conhecendo a dura vida. Aí foi crescendo, aos 14 anos passou
por uma dificuldade muito grande, né, de meninos, ele e o irmão dele, né, para poder sobreviver. E se casou com a minha mãe, já vai fazer 50 anos agora, esse ano, em julho, 50 anos de casado. É uma história grande, eles estão preparando uma festa para ele. É bodas de ouro já? Bodas de ouro. A família toda está se preparando para esse momento. Estamos nos preparando para esse momento. Veja só. E ele é uma pessoa, assim, muito batalhadora. Muito, nunca deixou nos faltar. O básico da forma dele foi muito sofrido. Ele é um homem sentimental, amoroso. E mãos calejadas. Muito calejadas. Tem horas que a gente olha assim, poxa, pai, né? Dói. Mas ele gosta, né? Ele gosta de fazer, ele gosta de trabalhar. E como diz você, construiu muitas casas. Muitas casas. E é um ser assim que vive cantando, assobiando. Adora uma viola. Toca viola, Toca viola. violão. Então, é um ser incrível. Detalhe, só complementando. Ele não só construiu casas, a maior nobreza é construir lares. Tem uma grande diferença, muito grande, do que é uma casa e do que é um lar. Uma casa construída representa blocos e cimento. Pode ser linda como for, mas se lá dentro não tiver vida, ela é uma casa. É assim como nós. Nós somos uma casa, nós somos uma peça de barro com alma e espírito. A partir do momento que alma e espírito não habitam mais nesse corpo, não passa de um pedaço de barro. Então, quando nós falamos de casa, seu pai construiu casas a vida inteira, só que quantas dessas casas que ele mesmo construiu tornaram-se lares? Entende? Quantas casas que ele construiu e teve casamentos que duraram lá dentro, porque a alma da casa é as pessoas que ali habitam. E quantas casas que foram construídas que não têm a mesma história que a dele? 56 anos de casamento? 50. 50 anos de casamento. 50 anos. 50 anos de casamento. Filhos criados. Uma filha extraordinária que hoje está aqui propagando a mensagem dele. Então, veja bem. Era para ser só um pedreiro. Mas não é um pedreiro, é um super-herói. Não é? Isso, com certeza. Muitas famílias, né? Até no livro tá, muitos agradecem, têm a gratidão, né? Por ele ser uma pessoa de confiança, né? Trabalhador. Imagina, ele tem 74 anos. Ele é uma pessoa assim, muito procurada para fazer, né, o trabalho dele, porque ele tem muito carinho, ele tem muito amor por aquilo que ele faz. E assim, voltando a falar nos filhos, né, nós somos em 5 irmãos. Então, tem 3 filhos homens, nenhum deu pedreiro. Nenhum trabalha na profissão dele, né? Não teve nenhum outro pedreiro? Não, só é ele mesmo. A minha mãe sempre foi, né, do lar, cuidando dos filhos. E assim, nós, os filhos, cada um seguiu um caminho, né? Então, somos 2 irmãs, nós 2 somos da área da saúde, né? E os outros, cada um seguiu o seu caminho também, mas nenhum na profissão dele. Assim, hoje a gente é muito grato pela educação que ele deu. Ele foi um homem muito rígido como pai. Nos educou assim de uma forma rígida do tempo antigo, que tinha que ser da forma dele. E hoje a gente agradece por isso, né? Porque nos educou muito bem. E voltando a falar em profissão, voltando lá na história da enfermagem, era uma coisa assim, para mim, eu sempre queria ter uma profissão. Porque quando eu casei, eu não tinha ensino médio, né? Eu estudei depois que os meus filhos nasceram, os 2 mais velhos, né? Porque no lugar que a gente morava tinha muita dificuldade, não tinha faculdade próxima, não tinha colégio, então a gente teve que se sacrificar um pouco. Aí, depois que meus filhos nasceram, eu terminei meu ensino médio. Aí, a forma que foi evoluindo, eu consegui um curso de técnico de enfermagem, até numa instituição que foi gratuita, inclusive, né? Foi uma porta que se abriu, que Deus permitiu.
Em 21 pessoas que estavam fazendo o teste, eu fui a 4ª colocada. Então, para mim, foi uma vitória. E aí foi só evolução. Eu não sabia que eu tinha tanto amor pela profissão. E um dos próximos livros que eu quero escrever é a respeito do Covid. Então, eu tenho uma história uma bagagem muito grande. Eu trabalhei na época do combate ao Covid, né, em 2020, que começou. Foi até o finalzinho, que foi final de 22, né, 2022. Então, assim, ali a gente viveu uma história muito triste, né? Muito triste, porque sugou muito a alma da gente, sugou muito o físico, Você sugou o viu gente emocional. morrer? Muita gente morrer. Tinha dias, tinha plantão que a gente trabalhava a noite toda, a gente não aguentava mais o cansaço, porque tinha que salvar as vidas, né? Eu trabalhava em UTI. Aí a gente pedia para a supervisora, porque a gente sempre tinha um supervisor junto, e dizia, por favor, dá meia hora, vamos intercalar, fica um pessoal, o outro pessoal vai descansar. Meia hora para descanso. A gente deitava no chão e erguia as pernas na parede para fazer esse descanso, para o sangue circular nas pernas, para a gente poder voltar a trabalhar. Foi muito cansativo. Teve vezes assim que a gente saía chorando do plantão. Só que queria voltar no dia seguinte para ver como que estava aquele paciente que internou no teu plantão, como que ele evoluiu. Aí chegava a tristeza de muitas vezes você chegar no plantão e aquele paciente ter ido a óbito. Então, assim, terminava com o plantão da gente. Aconteceu assim Hoje, a maioria dos profissionais tomam medicamento para amenizar, né, o trauma psicológico. Todo aquele impacto que teve. Foi muito impactante, muito impactante. Por isso, até hoje, eu penso em mudar de profissão. Não que eu não gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, mas eu penso em mudar de profissão, porque assim, a enfermagem não é valorizada, né? A gente sofre com isso, porque a enfermagem não é valorizada. É uma briga, né? A briga por salário, é briga por horário, porque fica engavetado, né? Todos os projetos do governo, e a gente não tem valorização. Existe algum órgão, alguma associação que protege, vamos dizer, algum grêmio, alguma associação que defende a causa dos enfermeiros? A gente tem o Corém, né, que nos protege. Mas, assim, tem muita coisa que eles não sabem, né, que acontece. Então, protege entre aspas. A gente tem um respaldo, né, mas não com a intensidade que a gente espera, né, que a gente esperava. Então, é uma situação difícil, é uma situação que consome o ser humano em si, sabe? Nós bem sabemos que na época do Covid, respirar foi a maior ostentação. Algo que há tanto tempo nós nunca tínhamos feito jus a isso. Fazer simplesmente isso. Algo que é gratuito. Até hoje não cobram uma fatura. Você respirou tanto e vai chegar uma fatura na tua conta porque você respirou tantas vezes durante o mês. Não, é gratuito respirar. Mas nessa época, eu acredito que respirar custou muito caro. Saiu caro. Muitos apelavam pela respiração. Tinha casos assim, aconteceu muito assim, de não ter respirador para todo mundo. Não existia. Porque, na época, eram 4 UTIs dentro do hospital. 4 UTIs com 10 leitos, ou seja, 40 leitos. E tinha gente que era entubada no setor porque não tinha mais respiradores ali embaixo, era transferido os respiradores. Acontecia o paciente ia a óbito, porque não tinha o que fazer, ia a óbito, você preparando aquele corpo ali, porque na época era
colocava em sacos plásticos, né, os corpos dos pacientes. A gente ia preparando o corpo, já vinha a supervisão que tinha que limpar o leito porque já estava descendo outro paciente que estava precisando, com urgência. E teve muitas histórias que marcou assim. Uma coisa que não sai assim do meu pensamento, eu penso como Deus ensina a gente, como Deus mostra, Deus usa. Acontecia assim, de pessoas estar no oxigênio e a gente tem que tirar o oxigênio e alimentava eles na boca e colocava o oxigênio. Teve um caso que aconteceu de um rapaz, 42 anos, me recordo muito bem, ele sentado no leito 3, sentado na poltrona na lateral, e eu alimentando ele. Eu tirava o oxigênio, dava o alimento para ele. E ele não queria mais, não tinha mais vontade de comer. Eu falei assim, se alimenta, porque para você ficar forte, para você poder se recuperar. Aí ele falou assim, eu não quero ficar igual os outros que estão aqui, porque era tudo em aberto, assim, um olhava, via o outro paciente, porque era setor aberto, né? Quando foi o plantão seguinte, eu cheguei. Esse paciente estava entubado e pronado no leito. Aquilo chocou. Você, poxa, parecia que ele ia sair, né? Estava insaturando e tal, mas parecia que ia sair. No próximo plantão, 3, 4 dias depois, no próximo plantão, quando eu cheguei, ele era meu paciente de volta. Quando eu cheguei, quando foi às 0 horas, ele foi a óbito. Falei, meu Deus, né? Foi de quanto? Qual foi o período? Foi de um dia para o outro? Foi 72 horas. 72 horas. No máximo. Ele foi a óbito no meu plantão. Falei, poxa, falei o nome dele, né? Sérgio, se não me engano. Falei, poxa, você esperou eu pegar o plantão, né? Para descansar, para me cuidar do seu corpo, né? Nessa hora. Porque a gente tem que zelar por aquele corpo, né? Ali. Então, assim, impactou muito. E eu fiquei muito triste, assim. Teve outros casos também de meninos jovens internar e no plantão e ir a óbito na mesma noite. No dia seguinte, eu passar mal. Passar mal por não conseguir fazer aquilo que... para salvar a vida deles, né? Porque não estava ao meu alcance. Qual foi a pessoa mais jovem que você viu nesse período morrer? Qual foi a idade? 18 anos, 24, 26, 27, 22. Foi triste. Olha só, nós estamos tendo aqui o privilégio de saber quem estava lá. Porque quem não teve Covid e não perdeu ninguém na família, até hoje, acredita em contos. Acredita que não foi aquilo tudo, não. Outros ficam neutros. Mas ouvir de você que esteve nesse cenário, ver pessoas morrer, você pode falar com muita propriedade. E eu acredito, Catarina, que até hoje está tendo um reverb de tudo isso que aconteceu. Ainda silencioso, mas os comércios ainda estão tentando respirar. Essa respiração ainda está faltando em outros sentidos. Eu peguei um caso dentro da loja de roupas. Nós temos uma loja de roupas no Paraná e um homem entrou lá, bem magro, bem magro. Ele ia comprar um terno e dizendo que era para a formatura dele. Isso marcou muito. E ele disse que ele tinha saído há poucos dias do hospital. Tinha vencido a Covid. E eu achei que era normal, nunca tinha visto ele, eu achei que ele era magro mesmo. Ele falou assim, não, eu estou assim porque eu perdi 32 quilos. E o que mais chocou é que além dele ter passado esses dias de quase morte, perdeu 32 quilos, mesmo assim voltou a tempo de tentar estudar para se formar. O terno que ele estava comprando era para se formar. Ele falou assim, vai dar tempo de eu me formar, graças a Deus. Eu não cheguei ao pior. Só que o pior que aconteceu na minha vida é que enquanto eu estava internado, minha esposa não suportou as finanças e ela me deixou. Ela me abandonou quando eu voltei para casa. Eu não encontrei mais minha esposa e meus filhos. Então veja bem que o impacto de uma pandemia mostrou quem de fato tem amor.
E você, eu vi que a hora que você falou desse jovem de 42 que morreu, seu olho brilhou. Porque é uma ótica muito diferente pela vida de quem está lá salvando vidas. A mesma ótica que eu tenho, eu não preciso ser enfermeiro para entender o que é salvar vidas, porque eu bem sei que muitas vezes um casal está prestes a se separar e algo que leu no meu livro diz isso mudou completamente, já que isso me deu um respiro. Isso salvou meu casamento. Então, salvar vidas dentro de um hospital e salvar vidas fora é algo muito abrangente. Continua salvando vidas. A Catarina que está aqui continua salvando vidas, porque algo que você está falando aqui continua salvando vidas. Quando nós falamos do período que você passou e esse reverb que ainda tem, acredito que você ainda está recalculando rotas depois de todo esse período de pandemia, e é muito bom quem está assistindo ouvir quem passou por isso, porque foi um período que chocou o mundo, e ainda nós estamos vendo alguns reverbes dessa pandemia. Casais que romperam num momento igual esse que eu acabei de contar, empresas que não conseguiram ficar de pé e muitos outros que começaram um negócio novo. E acredito que quando se fala de começar algo novo, você pode ter algo a dizer, porque hoje é esse algo novo para você. Estar aqui hoje falando para diversas pessoas, nós não conseguimos mensurar a quais canais e a quais pessoas vai chegar o teu capítulo do livro e a tua fala. Então hoje, quando eu pergunto para você, o que é para você hoje estar salvando vidas através da fala? Então, para mim, ação e falar, ele caminha junto, né? Porque agir, no meu caso, agir é cuidar das pessoas, salvar vidas, na minha profissão. É administrar medicamentos, cuidar daquele paciente, fazer um curativo e tal. Falar vai além disso. Ele mexe com o psicológico, ele mexe com o ser da pessoa. E assim, eu creio, é como se fosse um psicólogo. O psicólogo vai no falar, né? Ele vai lá agir lá no cérebro. A questão do livro, a leitura é a mesma coisa, porque no escrever é uma adrenalina que vocês não têm noção. É uma terapia, né? É maravilhoso. Você coloca o teu sentimento. Vai colocando o sentimento, vai. Claro que às vezes a gente se empolga, né? Coloca às vezes coisas que não é preciso colocar, né? Mas assim, impacta. Salva vidas sim. Como eu falei, eu quero escrever um livro. Eu vou escrever um livro a respeito da assistência do Covid da época. O primeiro foi esse, né, de Quem é Meu Pai. Tem outros que eu quero escrever também, mas o segundo talvez vai ser esse do Covid. Eu até imaginei no título do livro do Covid. Aquilo que a TV não contou sobre a Covid. Aquilo que... vai bem nessa linha, né? Aquilo que você não sabe ainda sobre o Covid. Então, falando em respiradores, né, voltando no assunto da respiração, falando, né, a gente não paga a respiração, não paga o ar, né? E na época do Covid se disputou muito isso, e saiu muito caro. Era muito caro. Um respirador era muito caro. Então, a disputa foi muito alta. Se perdeu muita vida, aconteceu até em Manaus, se não me engano, não estou me recordando, que faltou-se oxigênio, né? Muitas vidas se perderam ali por falta do ar, por falta do oxigênio. Muitas pessoas com muito dinheiro, muito ricas, não tiveram condições de comprar o ar, porque não se paga. Se você tivesse agora de dar uma mensagem olhando para essa câmera aqui, para quem está em casa, muitas vezes sendo ingrato com o que tem, qual é o valor da respiração? Tanto para o que tem dinheiro, como para quem está passando dificuldades financeiras, mas qual é a mensagem que você daria hoje para essa pessoa? Que se tudo que ela tem é a respiração, o que ela tem ainda? Olha, respiração, gratidão. Com tudo o que aconteceu. Infelizmente, essa pandemia não mudou a cabeça das pessoas. É incrível como a gente vê que as pessoas não mudaram.
Pessoas que são ingratas, até com a gente mesmo, que cuidou delas, do familiar delas. Então, assim, dinheiro é bom, mas não é tudo, né? A vida, ela é muito preciosa. E assim, eu falo, cuida de si, cuida do próximo, faça aquilo para o próximo, aquilo que você quer para você. Desde um presente. Dê um presente para o próximo, aquilo que você quer para você. Não faz qualquer coisa, não dá qualquer coisa. Porque a vida é única. Ela é única, ela não tem preço. Não tem dinheiro que pague. Como eu mencionei, pessoas com muito dinheiro morreram. Pessoas que pagavam medicamentos caros para poder, que existiam, né, na época, não me recordo o nome, para poder salvar suas vidas, mas nem assim conseguiram. Nem assim conseguiram, porque ela veio, é uma coisa inexplicável. Ela foi um arrastão. Ela levou vidas de pessoas idosas, de pessoas jovens, de pessoas bem-sucedidas, pessoas que não tinham poder aquisitivo. E eu acho que Deus escolheu realmente quem é que ia ficar. Eu peguei o Covid por 3 vezes. Só que nenhuma das vezes foi dentro do hospital. Incrível, né? Nenhuma das vezes. As 3 vezes foi fora. E todas elas me deixaram sequelas psicológicas, não sequelas físicas, mas assim, psicológicas deixa. Mas graças a Deus me recuperei, né, a saúde e tudo, mas ficou registrado, ficou uma marca registrada. E eu vou escrever um livro sobre isso, né? Espero atingir mais longe possível, né, maior número de pessoas possível para essa leitura, e assim que as pessoas sejam mais humanas, né? Porque esses dias ainda eu presenciei uma situação, né, da pessoa passar por mim, porque eu sou uma pessoa assim, eu passo, não precisa nem olhar direito para mim, eu já digo um bom dia, uma boa tarde, poxa, né, somos todos iguais. E a pessoa passou, eu disse um bom dia, ela não me respondeu. Eu falei, tá bom, né? Daí eu fiquei pensando, mas o Covid que veio não ensinou a pessoa a ser humana? Custa dizer um bom dia, porque um bom dia pode salvar a vida. Às vezes a pessoa está numa tristeza, numa depressão profunda. Mas se você passa, dá um sorriso e diz um bom dia para aquela pessoa, pode salvar o dia dela. Então, não custa. Não sai caro. Você não paga por isso. Você não paga por um bom dia, uma boa tarde, como que você está? Tudo bem? Não sai caro. Então, não custa. E, através da escrita, o livro em si, a pessoa que fazia a leitura, vai entender isso. Vai entender as dificuldades, como a história de pais, né? As dificuldades que eles viveram até hoje, as superações e as curas que eles viveram até hoje. Uau. Bom, até parece que nós saímos do tema do quem é o meu pai, mas volta para o centro. Porque talvez você que está aí assistindo deva estar perguntando, eu nem conheci meu pai, outros eu conheço, mas não quero contato com ele. Outros vivem uma vida assim como a tua com teu pai, próxima, uma relação de amor e carinho. Mas, contudo, o centro do livro é fazer as pessoas se conectar com o Pai de todos os pais, que é o nosso Pai Celestial. Deus é o nosso Pai. Só que, infelizmente, quando nós falamos da palavra Pai, o primeiro reflexo que vem na tua mente, quando eu falo a palavra Pai, você não consegue lembrar de Deus porque você não teve um contato físico com Deus. Então, você vai lembrar do Pai da Terra. É a mesma coisa de eu falar aqui agora. Pense num elefante vermelho com bolinha branca. Você pensa no elefante, porque você já viu um elefante, sabe quais são os formatos de um elefante. Agora, quando eu falo pai, não tem como você pensar em Deus, porque você nunca viu Deus. Só que também, se você nunca viu seu pai da terra, você vai ficar perdido, porque, peraí, ele falou pai, pai para mim é uma coisa que não existe.
Muitas pessoas foram marcadas pela paternidade de forma negativa, outros trazem um grande reflexo positivo, assim como você traz, mas o tema central é, inclusive pegando um gancho da pandemia. Assim como aquele ditado diz, muitas pessoas que não acreditam em Deus, nosso Deus Pai, quando um avião está caindo, a primeira coisa que elas pedem é a quem? Recorrem a Deus. Elas recorrem a Deus. E Deus é quem? Deus é Nosso Pai. Pai. A alma grita naquele momento de pânico, elas lembram de Deus. Aí é um grito da alma, porque a nossa alma conhece nosso Pai Celestial. Só que o barulho do mundo, as vaidades do mundo, faz com que nós venhamos ocultar a voz de Deus, a voz interna. E aí nós maximizamos a nossa audição com o mundo, com a vaidade. E de repente nós deixamos de ouvir Deus. Então, o centro deste livro, você está falando do teu pai, só que sem perceber, ou se você já percebeu, o seu pai ele é uma sintetização de Deus na Terra. O meu pai, quantas vezes eu vi caráter de Deus no meu pai, eu falei assim, não é possível, um homem, nós somos errantes, você é errante, todos os que estão assistindo são errantes. Você, pai, é um pai falho, mas tem uma palavra na Bíblia que fala muito profundo sobre isso, eu não vou lembrar agora exatamente onde está escrito, mas diz assim, ó, pede e lhe será dado, bate e a porta vai se abrir. Porque qualquer um que pede vai ser dado, e a qualquer um que bate, a porta vai ser aberta. E se você pedir pão, jamais o seu pai da terra vai te trazer pedra. E se você pedir peixe, jamais seu pai vai trazer serpente. Conclui a palavra dizendo assim, se nossos pais da terra, sendo falhos, sabem nos dar boas dádivas, imagina Deus. Então nossos pais, com todas as suas falhas, nos deram o seu melhor. E o que nós queremos trazer a cada um de vocês é que, pensa, se o teu pai, sendo o pior que você possa imaginar, soube em certos momentos te dar o melhor dentro das condições dele, imagina o que Deus faria. Agora volta a cena da Catarina que está salvando vidas, onde diversas pessoas daquele último momento, o pai da terra não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Somente o Pai do Céu. Somente o Pai do Céu. E ele sabia que era a hora de recolher, não é? Então, isso foi um ensinamento. Deus fez isso para ensinamento. E muitos não aprenderam. Muitos não aprenderam. Infelizmente, muitos não aprenderam. Essa é a realidade. Isso dói. Dói porque as pessoas não sabem que elas estão perdendo. Você considera que nesses períodos dentro de um hospital, como enfermeira, salvando vidas, vendo que a maior ostentação, vamos dizer, era a respiração, você chegou a ver pessoas clamar a Deus pedindo fôlego de vida? Você chegou a ver pessoas orando? Muitas vezes. Muitas vezes, pessoas, antes de ser entubada, porque depois que foi para o tubo, ela adormece, né? Ela não vê mais nada. Então, antes, elas não conseguindo respirar, mas conseguindo aquela voz ofegante e clamando a Deus. Claro que tivemos resultado positivo, com certeza, era uma gratidão muito grande de saber aquela pessoa, tinha pessoas que ficou 50 dias, 60 dias, 40 dias internado, saiu do tubo, sobreviveu. Era uma gratidão muito grande para a gente saber que valeu a pena, porque chegou uma fase assim que a gente sentia que não estava valendo a pena a gente sofrer tanto cuidando daquele paciente com maior carinho, com maior cuidado e no final perder. Mas aconteceu muitas vezes de recuperar, o paciente recuperar. Então, foi muito gratificante. Tem pessoas que, até hoje, eu recebo mensagens de pessoas que dizem, nossa, você cuidou de mim. A pessoa é muito grata por isso. E voltando a falar naquela situação do seu colega lá, da separação, que a esposa largou dele, aconteceu isso com um conhecido nosso. Então, ele ficou 52 dias internado. E quando ele saiu, a esposa não estava lá. Tinha ido embora. Então, isso é falta de amor, falta de empatia, né? Porque na saúde e na doença, né? O casal. Exato. E na hora que o rapaz mais precisava, a esposa foi embora. Então, superou, né? Foi muito triste, mas superou. E assim, pensar, poxa,
As pessoas se separam por tão pouco, né? Eu, 23 anos de casada, não é 23 dias, né? É uma vida. Foi uma vida sofrida, três filhos, né? Os mais velhos foram criados assim, ficando a maior parte do tempo sozinhos. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. E daí depois eu comecei a trabalhar o dia todo. Às vezes virava plantão de 24, de 36 horas, para poder dar um pouquinho de dignidade para eles. E tive muita dificuldade. Dar um livro, mais um livro e mais um livro, a história. Eu até pensei aqui sobre fazer um livro sobre os sobreviventes da Covid. Perfeito. Pessoas que trazem depoimentos. Isso. E eu imagino o quanto você poderia também contribuir dentro de um livro desse. Não só um livro com vários escritores, assim como Quem é o Meu Pai, mas um livro solo voltado para isso. Eu acredito que é algo que, inclusive, já está na sua mente, não é? Isso. Entrevistas, né, de pessoas que passaram por isso. Tenho muitos, com certeza. Do sofrimento que foi, da superação. E eu acho que tem uma bagagem grande. Uma bagagem Sabe bem quando grande. nós falamos de pai, a palavra pai, é incrível, veio aqui agora e eu não retenho. É incrível que mulheres que tiveram que se transformar pai e mãe, da qual o esposo deixou, o pai, o sacerdote da casa foi embora. Em muitos casos, mulheres tiveram que ser pai e mãe. Só que sabe o que é incrível? É que quase você não vê pais que quando a mulher vai embora, esse pai também se transforma numa mãe. Isso mostra o quanto as mulheres são virtuosas. Entende? Nós temos até um livro da editora, Dona Eli, que se fala Mulheres de Excelência. E é incrível porque um pai, eu que sou homem, quando eu vou cozinhar, eu sei que eu sei fazer isso e isso. É incrível quando eu vejo uma mulher cozinhando que ela consegue fazer isso, mais isso, e isso, isso e mais aquilo. A mulher ela é muito multifuncional. E você conheceu alguma dessas mulheres que tiveram que, em certos momentos da vida, ser mãe e pai ao mesmo tempo? Nossa, inúmeras. Se for citar, é muito. Colegas, eu fui pai e mãe por muitas vezes. Muitas vezes. Assim, pensei muitas vezes em desistir. Acontecia assim, de eu sair de um plantão chorando e não querer voltar para casa. Eu voltava pelos filhos. Então, assim, eu fui mãe e pai ao mesmo tempo. Hoje, eu agradeço a Deus por ter superado tudo isso. Então, já faz média de uns 10 anos que isso passou, né? Consegui superar. Hoje, graças a Deus, a gente vive uma vida bem tranquila, vive feliz, né? Porque tem a questão do perdão, né? E com o perdão você conquista a bênção, né? A bênção de Deus. E se eu tivesse me separado na época, hoje eu acho que eu não estava bem, eu não estava feliz, porque os filhos iam sofrer, né? Eu tenho uma família feliz. Meus filhos são incríveis. Por onde eles passam, eles deixam marcas de educação, marcas de lealdade, de gratidão, honestidade. Então, é um orgulho muito grande para mim, como mãe, ter sido pai e mãe e ter dado essa educação para eles. E eles são meninos obedientes. Eles nunca me responderam de forma errada. Eles não... Se eu falasse não... até hoje, eles vêm pedir opinião para mim. Os mais velhos são casados, né? O César Augusto, o Luiz Miguel, são casados. E tem o Davi Manuel, que é o menorzinho, está seguindo o mesmo caminho. Então, ele é um menino assim, emotivo. A gente fala não para ele, ele fica tristinho. Só que ele entende. Quantos anos ele tem? Tem 9. 9 aninhos, minha raspinha. E quando você fala de períodos em que você teve que também ser pai, como que o pai da casa, no caso teu esposo, estava se posicionando? O que você me diz nesse momento que você teve que ser mãe e pai? O que ele estava em certos momentos deixando de cumprir como pai? Então, eu casei com um alcoólatra. Eu não sabia.
Na época não existia isso lá em 2000, na época de 2000, né? Não existia não existia telefone, não existia celular, né? Existia, mas era nas grandes cidades, no interior não existia. E eu não sabia. Eu tinha um namorado, namorei por 3 anos, e não era assim, se via uma vez por semana, e ele era alcoólatra. Sociável, uma vez por semana e tal. Porém, o tempo foi passando e as coisas foram se agravando. Né? Ele se tornou um alcoólatra, assim, de ficar até 30 dias sem... Tomava banho porque a gente, né, obrigava. E aí, quando diz sobre amor, certa vez eu perguntei pro meu pai, está escrito aqui. Eu perguntei pro meu pai, pai, o que é amor? Ele criou uma situação completamente ao contrário do que eu imaginava. Ele falou assim, amor é tudo aquilo que anula o ódio, e você só percebe que uma pessoa tem amor em cenários de guerras. Amor em volta a um ambiente onde é tudo óbvio, não é amor, é obviedade. Quando você fala de uma pessoa estar 23 anos casada e passar por isso, nós podemos assim dizer que é um amor autêntico. Porque amar aquilo que é óbvio é óbvio. Mas a Bíblia, que é o livro de todos os livros, ela fala sobre o poder do amor. E seria muito óbvio eu amar quem me ama, e pessoas que oferecem algo que é favorável a mim, falam assim, nossa, como eu amo. Mas o amor autêntico é aquele que sobressai momentos adversos e diz que é para amar a quem? Até os nossos inimigos. Não é? Então imagina assim que de fato para você foi um período muito grande, é um período dolorido, mas parabéns para você mais uma vez por romper e vencer, estar 23 anos casado e passar. E amar, você ter que dar banho no marido, é incrível. Banho. Passei inúmeras vezes com ele no hospital, com meu filho, os filhos pequenos. Eu deixava os 3 em casa, aconteceu, deixar os 3 em casa, todos pequenos, e posar com ele em UPA, né, cuidando dele. Muitas vezes pensei em desistir. Por quê? Eu tinha 3 filhos meus e mais ele, então eram 4 filhos para cuidar. E mais cuidar de mim e ter que trabalhar. Então tem que dar conta da casa, tem que dar conta das necessidades, cuidar dos filhos, parte financeira e tudo. Não era fácil, não foi fácil. E hoje eu me pergunto por que eu não desisti? Por que eu não parei tudo ali? Né? Por medo? Não. Por insegurança? Também não. Porque eu mantinha tudo. Eu cuidava de tudo. Eu era o pai. Eu era a mãe ali dentro. Então eu cuidava de todo mundo. Então eu penso, Deus estava comigo. Me segurou a mão todo esse tempo. Todo esse tempo. O Pai Celestial, Nosso Pai Supremo. Pai Celestial me segurou. Me segurou no colo, me deu um ombro para me chorar muitas vezes, né? Me segurou na mão, me levantou e falou, filha, segue. Segue, que tem muitas vitórias na tua vida. E hoje o meu esposo, a gente vive bem, graças a Deus. Ele é um dos maiores apoiadores na escrita desse livro. Dessa obra. Ele me apoia assim, nossa, tá lá cuidando do meu filho pequeno, tá trabalhando e toda hora mandando mensagem, tá ansioso também. Então, assim, eu agradeço a Deus pelo esposo que eu tenho hoje, porque ele me superou. Né? Deus me superou. E também daria uma história gigante se contar detalhes. Meu Deus, a gente passa horas e horas aqui. Tem muitas histórias a serem contadas. É um tema muito abrangente, porque veja só, quando nós falamos de pai, é a palavra mais pequena, porém com a maior complexidade, mas também com a maior resolução. A palavra pai, ela é recomendada na primeira oração que Jesus, nosso mestre, recomendou. Ela começa com a palavra Pai Nosso. E quando fala nosso, está coletivizando todo mundo. Pai Nosso. A única questão é que nem todo mundo se posiciona como filho. E ele chama de filho aqueles que obedecem à tua voz.
E do contrário, certa vez, inclusive está até escrito no livro, existe uma grande diferença de nós sermos criaturas e sermos filhos. Então, quando nós estamos exercendo o amor, quando nós estamos exercendo a resiliência, Deus nos entende como filhos. Mas a partir do momento que nós nos rebelamos, a partir do momento que nós chutamos o balde, nós entramos na esfera de criatura. E criatura faz o que quer, como quer, do jeito que quer, casa várias vezes, tenta do teu jeito. E como é bom nós poder sentir que, além de estar mentores de escrita aqui, desenvolvedores de pessoas, o sentimento que nós temos de ser irmãos, filhos do mesmo pai, porque uma frase que eu carrego comigo é: pessoas que caminham se encontram. Você só está aqui agora, nesse palco, neste momento, porque nas avenidas da vida nós defendemos propósitos e princípios que são da mesma linha. Nós só estamos aqui sentados hoje gravando e colocando essa mensagem para o mundo ouvir porque nós temos algo em comum. E o que é esse algo em comum? Hoje, o que você chama, Catarina, desse algo em comum? O que é que te faz se simpatizar por uma pessoa e falar assim: olha, é dos nossos, é filho do mesmo pai? A pessoa já demonstra, né? A hora que você eu sou uma pessoa assim, eu bati o olho e já vejo, né, a humanidade no coração daquela pessoa. E essa faz uma diferença. Faz uma diferença, sim, porque a gente, como ser humano, a gente não presta atenção no nosso dia a dia. Como que é você levantar cedo e você ter o dia todo pela frente? Às vezes pensa, será que eu vou ter o dia todo pela frente? Só a Deus pertence, né? Deus sabe disso. Então, assim, a partir do momento que você acorda, você já acorda agradecendo. Para depois você pedir, né? Agradeça pela vida, agradeça pela família, agradeça por tudo de bom que aconteceu. Porque, assim, a gente é filho do mesmo Pai, do nosso Pai Celestial. Então, Deus cuida com tanto amor, né? Deus cuida da gente com tanto amor. Então, gratidão. Gratidão por cada momento da nossa vida. Uau. E, como eu falei, o tema Quem é o meu pai, para você que está aí assistindo, pode gerar várias linhas. Quem é o meu pai serve para você que viveu com o pai, serve para você que não conheceu teu pai, serve para você que conhece teu pai, mas não quer nenhum relacionamento. Aqui nós temos 9 histórias dentro deste livro. Quem é o meu pai? Deixar aqui para vocês, mostrar mais de perto para vocês. Esse tema foi muito, vamos dizer, incongruente para mim de início, porque eu escrevi um livro sobre paternidade, mas eu não tenho filho. E aí? Como que você vai falar de paternidade? E aí, sabe onde se enquadra isso? Ser para ter. Eu não preciso ter um filho para me sentir pai. Eu me sinto pai. Desde o momento que eu trato pessoas, desde o momento que eu me posiciono como mentor e eu ajudo pessoas, eu tenho um sentimento de paternidade. Então, ou seja, eu primeiro sou para depois eu ter. Tem muitos pais que esperam ter o filho para depois ser pai. Então, se eu já estou ensaiando a paternidade sem ter filhos, quando vier o filho é um complemento. Eu já sou pai antes de ter filho. Então, o que está faltando no mundo é o ser. Se hoje nós perguntarmos aqui para as pessoas que estão assistindo quem é você, é uma pergunta que poucas pessoas sabem responder. Quem é você? E é uma pergunta que nós temos que saber responder. Quem é você? Nós sabemos falar sobre a profissão que nós exercemos, nós sabemos falar sobre um produto que nós vendemos, só que quando perguntamos quem é você, as pessoas não sabem. E nessa era do desenvolvimento pessoal, está sendo muito propício nós lançarmos mensagens desse tipo que instigam as pessoas a entenderem quem elas são. Eu sou filho desse pai, que é o nosso pai, mas eu sou filho do João de Jesus Antônio, um homem íntegro, fiel, que inclusive está há 38 anos casado com a minha mãe, tem 2 filhos. Eu vi esse homem batalhar a vida inteira. Eu sou um pequeno reflexo desse homem, só que
O Jackson, que tem essas referências da vida, ele precisa entender quem ele é e o que Deus colocou no Jackson desde sempre. E cada vez que eu converso com Deus, ele dá respostas daquilo que nenhum homem dessa terra poderia responder. E o que eu recomendo a vocês é que procure mais falar com o Pai de todos os pais. Procure se aproximar do Pai que rege todas as coisas, porque se você teve frustração com seu pai dessa terra, isso pode estar causando uma barreira, porque, como eu falei, Catarina, quando nós falamos a palavra pai, Exatamente. a primeira pessoa que a pessoa vai lembrar é o pai da terra. E se essa lembrança do pai da terra for uma imagem frustrante, ela vai criar uma associação. Então, esse pai celestial que o pessoal fala aí também deve ser igual ao meu pai da terra. Porque nossa mente trabalha com associação. Nós associamos isso com isso. Se eu vejo um cara sentado na calçada, fumando, usando droga, eu vejo um outro cara que está sentado do lado, que não está usando droga, está só sentado ali, eu vou fazer o quê? Esse é igual àquele. É similar. Quando nós temos uma imagem frustrada dos pais dessa terra, um pai que agrediu, um pai que foi rígido demais, eu falo, o Deus, nosso pai, te ama. Ele fala assim, pai. Essa palavra pai faz com que ele venha lembrar do pai da terra. Aí ele não consegue ter relacionamento com Deus, porque ele associa o pai da terra com o pai do céu. E tem dificuldade, né? De perdão. Dificuldade do perdão. Exatamente. Daquilo que aconteceu. Mas assim, perdoe. Perdoe, porque amanhã pode ser tarde, né? Não volta. Exatamente. O que passou hoje não volta mais. E assim, o perdão quebra barreiras. Com certeza. Então, a gente sabe que a gente erra, né? A gente também tem as dificuldades da gente, mas a gente procura se policiar no dia a dia para estar melhorando. E o perdão move montanhas, cura. Inclusive no livro tem, né? De um dos coautores ali, né? Que fala sobre a cura, sobre o perdão. Cura, sobre o perdão. Sobre o perdão. E vale muito a pena. Vale a pena a vida, vale a pena viver. O perdão é crucial, porque Deus é o nosso Pai. Essa é a resposta final da pergunta que é feita na capa. Quem é o meu pai? Mais uma vez, você que teve pai, você que teve, mas não conheceu, você que tem e não quer um pingo de aproximação. Contudo, a resposta final é essa que a Catarina acabou de dizer aí. Se você souber que seu pai é o pai que te criou, é o pai que criou esse universo, que deu esse ar, inclusive o ar que nós estávamos falando, esse ar que você respira está sob o domínio dele. E não espere, né, Catarina? Não espere estar clamando, gritando por ar para chamar por esse pai. Você pode aí, agora você que está sentado no sofá assistindo este podcast, fazer esse exercício agora, ó. Quão precioso é, né? Quão precioso, e eu já falei isso em uma das escritas que não virou livro ainda, mas eu falo assim, que toda respiração é uma oração sem palavras. Porque Deus deu fôlego de vida, soprou nas nossas narinas. Exatamente. E as pessoas sofreram na pandemia com o quê? Com a falta de ar. Com a falta do ar. Ou seja, Deus estava retirando a essência dele para ver se as pessoas poderiam gritar, pai, por favor, volta. Volta. Respiração, volta. Elas estavam orando sem palavras. Clamar pela respiração era estar clamando pelo pai. E triste é saber que muitos não se convenceram disso ainda, né? E tá aí, a gente sabe que tem uma outra pandemia fora do Brasil, né, que tá se propagando e tá assustando muitas pessoas. Tem pessoas que estão com medo. Mas assim, se você crê em Deus, não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo. É só você ser humano, pensar no próximo e agradecer pela vida. Perfeitamente. Catarina, mensagem final. Estamos chegando ao final desse capítulo, que acredito... Por que eu falo capítulo? Porque terão outras vezes a Catarina estará por aqui falando dos seus próximos livros. Eu estou falando do pró agora, é o pró de profético.
eu costumo falar de coisas que não aconteceram ainda com muita propriedade. Então eu já estou falando que uma vírgula nesse capítulo nós vamos encerrar agora, porém vocês vão conhecer as outras histórias. Eu acredito que a Catarina deixou um gostinho de quero mais. Eu já quero ler também este livro, porque até mesmo nós vamos ter o privilégio de estar escrevendo essa história junto contigo, toda a equipe da editora Proname. E a você que está em casa, gratidão por ter ficado conosco até aqui. Espero que essa mensagem tenha entrado na fenda do teu coração. E esse tema, quem é o meu pai? Lembre-se, se você está tendo algum problema com paternidade, respira. Olha o pai aí dentro de você. Ele é a tua respiração. E eu fecho a minha partilha com você hoje até aqui. Catarina, deixa uma mensagem final para as pessoas em relação ao quem é o meu pai. Fala para as pessoas sobre o impacto que o teu capítulo vai deixar no mundo. Então, comprem o livro, sejam bons leitores, vocês vão amar. Tem histórias impactantes, histórias reais que vai modificar vidas. Não só o meu capítulo, como dos outros coautores, que tem histórias incríveis aí dentro desse livro. Me fez crescer muito escrevendo esse livro. Fez sentir ainda um amor maior pelo meu pai aqui da terra e pelo nosso Pai Celestial. Porque eu fui descobrindo coisas ao escrever. Descobrindo mais coisas do meu sentimento, do meu coração e colocando no livro. Então, leiam o livro. Quem quiser receber, né, uma cura, porque vai agir não só no coração, mas assim, né, no sentimento das pessoas, e vai mudar muitas vidas. Vai mudar as vidas das pessoas pelo seguinte, às vezes a pessoa acha que não tem mais o que fazer, mas vai olhar, não, tem sim, eu vou superar e eu vou vencer. Se existem histórias reais que aconteceu e foi vencida, por que eu não vou vencer? Vamos atrás, vamos à luta. E neste livro tem essas histórias que são puras, são reais e vai impactar. Gratidão a todos. Parabéns mais uma vez, Catarina. Muito obrigada pela oportunidade. E até o próximo capítulo dessa história que é interminável. Vem com a gente.